transmitir algo ao teu coração. Com certeza que Deus tem algo para falar através desta palavra, que é a palavra dele. Salmos de número 129, verso 6. Essa versão está ótima, pode deixar, eu vou usar essa daí mesmo. Se você não possui um exemplar bíblico, se aproxime de alguém agora, mas é importante que você leia a palavra do Senhor, ou você pode acompanhar aqui no telão que a mídia já projetou. Salmos de número 129 e 6 diz assim: sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que arranquem. Eu vou repetir mais uma vez: sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que arranquem. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Esse salmo ele faz parte dos salmos do Cântico dos Degraus. É um salmo que mostra o poder de Deus em livrar o seu povo de Israel. Como livra também o povo daqui nesta manhã da fonte de esperança. Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção e me atento somente ao verso 6 é a expressão: sejam como a erva dos telhados. Na verdade, ele está falando sobre os inimigos de Deus, que aparentemente tinham a aparência, robustez na luta, na guerra, mas não tinham raízes. E eu preciso entender essa palavra com você nessa manhã e trazer no teu coração: aonde estão as tuas raízes? Aonde você está enraizado? Aonde você tem plantado os teus sonhos, os teus planos e os teus projetos? No telhado, onde se não se tem estrutura nem raiz, só vê o verde. Ou no solo, como diria Jeremias, junto aos ribeiros de águas, onde florescerão. Aonde você tem plantado os teus desejos? Vivemos em dias em que muitos mostram uma aparência de ser fortes, felizes, espirituais, bem-sucedidos, mas eu entendo que nada disso chama a atenção de Deus. Deus não olha para a aparência, senão não teria chamado Davi a ele, conforme nos diz o texto em 1 Samuel. Deus olha a profundidade em que encontra-se a raiz do teu coração. E essa é a verdade nessa manhã. Aonde está a sua raiz? Deus olha a profundidade que você vive com Ele e não com o mundo. Eu repito isso aqui para você. Como está a profundidade da sua raiz em Deus e não das coisas do mundo? É uma geração que nós vamos subir rápido, graças à internet, que hoje é o meio mais rápido de se comunicar, de se falar, de se apresentar. É uma geração que sobe até rápido, mas não tem firmamento, não tem estrutura para se permanecer lá em cima. Nós vivemos em uma sociedade que nos mostra uma cultura de aparência, onde do raso e sem profundidade nenhuma. Bom, está bom do jeito que está. Está bom onde eu cheguei ou o que eu tenho. Conseguem demonstrar o que tem, mas não o que são. Esse é o problema. Nós vemos nos dias de hoje pessoas que mostram o que tem, mas não o que são. Onde o que é mais importante do que se tem. O problema não é a altura com que essas pessoas sobem muito rápido, com os degraus que elas avançam muito rápido, mas a falta de profundidade para se manter aonde estão, a falta de consistência para prevalecer aonde se chega. E eu entendo que você pode subir, crescer, mas não se esqueça, em nome de Jesus, guarde isso no teu coração: aonde a sua raiz precisa estar, a sua estrutura precisa estar. Aonde? Em Deus. A gente só consegue se manter equilibrado quando nós temos uma estrutura
preciso buscar mais antes de ter, somente e aparentemente, sem nenhuma estrutura que nos fortaleça ou que embase lidemos. Naquela época, quando o salmista está dizendo assim, é como a erva ou como a grama verde no telhado, é porque os telhados eram feitos de barro e culturalmente, quando nós buscamos a história, algumas sementes sobrevoavam com o tempo e paravam nos telhados e quando a chuva vinha e regava e aparentemente aparecia-se o verde da erva. Começava a se brotar alguma coisa, mas com o tempo aquele verde sumia porque não tinha raiz, não tinha sua sustentabilidade. Quando chovia, brotava uma fina camada de grama, mas logo vinha o calor calcitante e secava-se, sumia. Quem via de longe falava: é bonito, é belo, mas havia um problema: não tinha raiz, não tinha profundidade, não durava. Era por pouco tempo que se via a beleza daquele verde nas casas, ou em cima dos telhados das casas, porque com o passar do tempo, dos dias, da semana, aquele verde se secava, porque não tinha uma estrutura, porque não tinha uma raiz. E eu gostaria de compartilhar algumas lições ao teu coração que Deus colocou o meu nesta manhã. A primeira dela é: há crescimentos que saltam os olhos, mas não chegam ao céu. A erva do telhado até chamava a atenção, conforme eu disse aqui para você, pela sua forma rápida de crescimento, pela sua forma rápida de aparecer. Mas quem conhecia já sabia e falava: não vai durar. Quem olhava falava: é bonito, mas não vai permanecer. É lindo, mas já tem o seu tempo de vida. É belo, mas nós sabemos que daqui a pouco não vai perdurar. Ter raízes é saber que cada estação da vida eu consigo suportar sem morrer. Guarda isso no teu coração. Quando nós temos as nossas raízes em Deus, é saber que pode vir o calor, pode vir o inverno, o outono, e nós permaneceremos sempre firmados em Deus. Você só está aguentando o inverno da tua alma, você só está aguentando o outono levar as suas folhas, porque a sua raiz ainda permanece em Deus. Pode vir o calor esticante, tentar secar, apagar, mas você permanece, porque a sua raiz está estruturada naquele que dá força para que te mantenha em pé nos seus dias. Deus. Isso é saber que não importa a estação que eu esteja vivendo, dos altos e baixos, quando eu tenho a minha raiz em Deus, eu permaneço. Quando eu tenho a minha raiz em Deus, o vento sopra para lá e para cá, mas não leva, porque eu tenho força para aguentar as adversidades que a vida me propõe. Não é topo que garante a nossa permanência, porque senão as ervas do telhado estariam expostas até hoje sobre as casas. Mas é o quanto a nossa raiz cresceu no invisível que ninguém vê. Isso é importante. Porque mais do que mostrar o nosso verde, a nosso aparente sorriso, é saber que os nossos joelhos ainda continuam enraizados em buscar a presença de Deus. As pessoas podem ver o verde florescer na tua vida, mas não sabem quanto custou ter uma raiz firmada em Deus. O quanto doeu para que aquela raiz crescesse, para que fizesse você permanecer aonde você chegou, aonde você está. Eu vejo pessoas hoje em dia crescendo muito rápido, principalmente no YouTube.
Você conhece da semente? O semeador lançou-lhe as sementes. Algumas caíram num solo fértil, outras não. As sementes que caíram em lugar errado. Eu entendo que sementes que caem no lugar errado podem até brotar, mas não permanecem. Elas morrem rápido. A vida se extermina-se rapidamente porque não tem uma raiz, porque não se vê uma base sólida para aquilo que se precisa viver. E isso muitas vezes somos nós. Mostramos o aparente verde que temos como seres humanos, queremos mostrar, às vezes até ostentar, mas daqui a pouco some-se tudo, porque nada foi administrado por uma estrutura, por um embasamento, onde se vê uma raiz forte. Famílias estão sendo destruídas porque não tem mais a raiz em Deus. Buscam a raiz em influencer A, B, C, D, mas esquecem que a única estrutura possível de te manter em pé nessa terra ainda é Deus. Ele é a raiz que precisa estar firmado junto aos teus ribeiros, junto ao teu jardim. Deus nunca esteve preocupado com o nosso crescimento, mas com a nossa raiz que nos fará crescer. É diferente. E quando o homem olha em cima, Deus está trabalhando na superfície, no subsolo. Nós estamos preocupados em quanto vai florescer, e Deus está preocupado em quanto a nossa raiz vai aguentar, para que possamos florescer. A superfície, eu entendo que é do homem, mas o subsolo, os bastidores, é de Deus. Deus trabalha onde o homem não vê. Deus trabalha aonde o ser humano não percebe, mas lá está Deus. Quando você busca, quando você se firma, quando você coloca a sua raiz nele. Aleluia. Eu estou sentindo graça nessa palavra, porque Deus está falando com o coração de alguém que por muito tempo não tem mais se firmado, ou não tem mais se colocado, se plantado no jardim de Deus. Mas hoje Deus é o jardineiro dessa casa, que vai buscar onde você estiver e vai te plantar no solo fértil, aonde a sua raiz vai crescer, aonde a sua raiz vai te dar estrutura para que você possa florescer de verdade, e não como as ervas do telhado que secam no sol errado. Deixa eu declarar algo profético bem daqui. Deus está te colocando no lindo jardim nessa manhã. Deus está te colocando no lindo jardim nesta manhã, fortalecendo a tua raiz, te dando base, te dando estrutura, para que você possa aguentar o sol, para que você possa aguentar a chuva, para que você possa aguentar os ventos da vida. Deus está te colocando no lindo jardim nesta manhã, fortalecendo as suas raízes. E tem uma coisa que é mais trabalho sobre a terra, onde a estrutura precisa ser sólida, do que a superfície, onde para muitos a maquiagem resolve. Eu vou repetir, eu melhoro isso aqui. Deus está me mostrando que é preciso adubar, é preciso cuidar da terra. Tem mais trabalho em cuidar do que quando nós vemos florescer, porque daí tem os frutos, as folhas, tudo está muito bonito, mas e o preparo que foi feito sobre o subsolo, sobre aquela camada debaixo da terra? Aí precisa de muito trabalho, aí precisa de ter muito zelo para conduzir algo que possa crescer de verdade, não somente de mentira por um pouco de tempo. Deus está tendo zelo. Te trouxe aqui nesta manhã para dizer: você é meu, você é minha, e eu estou te capacitando, te dando estrutura para suportar as estações da vida. Deus vai te ajudar, é profético. Só que toca no coração a suportar os desafios da vida, porque você achou aonde está a tua raiz. Onde está, pastor? Em Deus, nesta manhã. A tua raiz precisa estar em Deus, senão você não aguenta, senão você sucumbe, senão você cai, senão você morre.
plantar nas suas raízes nesta manhã. Segunda lição que eu encontro aqui: o telhado nunca foi um lugar para se plantar. Foi colocado lá, mas não é um lugar propício para se plantar. O texto me mostra algo extraordinário, o salmista me mostra algo extraordinário nesse texto. Que mesmo no telhado a erva está viva. A erva está viva, mas está no lugar errado. O verde vai aparecer, mas por pouco tempo. Não vai durar. Não vai se permitir viver outra estação. É por pouco tempo. O salmista não critica o crescimento aqui, presta atenção nisso. O salmista não está criticando o crescimento da erva aqui, mas a falta de estrutura que ela se encontra sem o solo. O telhado não tem solo. O telhado me mostra a estrutura lá em cima. É pular etapas, é pular degraus. O problema aqui que eu vejo não é existir a erva no telhado, é existir sem um propósito, sem uma estrutura, sem uma raiz. E Deus te colocou nesse mundo para viver um propósito. Você não veio vagar, somente por vagar. Você não veio aqui simplesmente somente para existir. Não é somente isso. Deus tem um propósito para cada um nessa manhã. Deus te chamou com um grande propósito, mas se vivermos com a erva no telhado, nós não vamos viver o dia de amanhã para realizar esse propósito e para vermos os resultados. É sobre isso. Deus tem um propósito para você, meu irmão. Deus tem um propósito para você, minha irmã. Mas aonde está a sua raiz? No telhado ou no solo? Há pessoas que vivem ocupadas e fora da ocupação de Deus. Isso é muito importante. Hoje é uma geração que se ocupa com muita coisa, mas não pode se ocupar com as coisas de Deus. Nós precisamos entender que a nossa verdadeira ocupação é vivermos o propósito de Deus, onde nós não tenhamos os nossos compromissos, mas estamos trocando a maioria das vezes Deus por coisas supérfluas, por coisas rasas e irrelevantes. A gente tem que tomar cuidado, porque senão nós colocamos idolatria no nosso coração e deixamos o que é primordial, vivemos em Deus. Essas pessoas têm se ocupado e se ocupam com lazer, não vejo problema nisso, tem o seu tempo para isso. Se ocupam no hall social de amizades que levam todo o seu tempo, mas e o tempo de Deus? E o tempo da igreja? E o tempo da busca? E o tempo de fortalecer a tua fé? Entenda uma coisa: quando o seu verde está fortalecendo, muitos querem, mas na hora que chega o tempo da seca, é somente Deus que permanece. E a gente tem que ter essa convicção no coração que o nosso verde é bonito, chama atenção, mas não vai ter a ajuda necessária quando nós precisarmos realmente. A erva nunca foi para estar plantada no telhado, mas no solo. Entenda isso. Raízes na areia são contratos com a queda. Isso é evidente. Quando plantamos em areia ou como as ervas do telhado, existe um contrato a ser já realizado ao fim. Nós vemos que o fim está próximo, porque não há uma superfície de estrutura que segure isso, que garanta isso à vida, se estivesse plantado no solo. Você precisa entender que Deus se preocupa com você, não com a sua aparência, não com o seu verde, mas com a raiz que tem brotado, que tem fortalecido você nesses dias. Deus tem se preocupado com você nessa manhã, para trazer essa palavra no teu coração, para dizer aonde está plantada a tua raiz. Deus está dizendo: eu quero te ajudar, mas saia dessa plantação de telhado, onde só mostra o verde, e com o tempo tudo se apaga, e com o tempo tudo morre. Você precisa estar plantado aqui nessa manhã, onde você está, no solo de Deus, na casa de Deus, aonde pode vir tudo, qualquer intempérie, tudo, qualquer adversidade, mas Deus ainda permanece.
dos nutrientes. Mas quando aparecia o sol auxiliante, quando o sol aparece, ela secava e morria. Ou seja, era apenas momentâneo. Era um verde que enganava. Era um verde que não se subsistia nem resistia. Apenas vivemos em momentos. E é o que muitos vivem nesses dias em qual nós vivemos. Apenas os momentos. Sem entender que existe um Deus que escreve história. Sem entender que existe um Deus que ainda faz acontecer. Existem pessoas que só estão se achegando a Deus porque a dificuldade chegou. Mas não é porque tem raiz para aguentar ou suportar a sua rotina. Só adoram em dificuldade, só buscam quando precisam de milagre. É uma vida espiritual que depende somente das circunstâncias e não da constância. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para descargar raízes. Aleluia. Chega de viver momentaneamente o futuro, sendo que Deus tem um futuro para fazer e realizar na tua vida. Chega de viver momentos, a tempo de agora de viver uma história. Você não está aqui nessa terra para sobreviver, mas para viver. Ele quer realizar a história linda que Ele escreveu em você, mas você precisa deixar as raízes se crescerem, se firmarem nele. São pessoas vivendo momentos e se perdendo como verde da erva do telhado. Reveja os lugares aonde vocês têm se firmado, guarda isso. Reveja os lugares aonde você tem colocado a tua raiz. Pessoas com quem você se aliança, sistema que você se sujeita. Nessa manhã os conceitos. Você precisa rever nessa manhã alguns conceitos que te fizeram ter uma raiz rasa ou que te plantaram apenas no telhado. Deus te chama nessa manhã a viver um conceito novo nele, aonde Ele está fortalecendo a sua raiz, aonde Ele está te dando estrutura para aguentar as dificuldades, os desafios. Deus não está falando que vai nos livrar dele, mas que vai nos dar estrutura para suportar eles. Deus quer te dar estrutura nessa manhã para suportar desafios, dores, empecilhos, angústias, se você deixar Ele cuidar das suas raízes. Deus está dizendo, é aqui o solo que você precisa crescer nessa manhã. É no solo da palavra. É no solo do agir de Deus. É aqui que você cresce sem secar. Eu vou repetir isso aqui para você. Deus tem te colocado aqui nessa manhã para você crescer sem secar, para você crescer sem morrer no telhado, para você crescer sendo edificado na palavra. É aqui que Deus te trouxe nessa manhã para cuidar das tuas raízes, da tua estrutura, do teu solo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para cuidar de você, porque Ele tem zelo pela tua alma ou por quem é você. Vocês compraram com alto e sublime sangue no perdido no Calvário, e foi o sangue de Jesus. Cresça no solo que te dá estrutura. Qual é o solo, pastor? O solo da palavra de Deus. Deus tem uma palavra que vai te dar estrutura, que vai agir como ímpeto contra esse desânimo, contra essa dor, contra essa frustração dos dias e das estações que tem passado e você não vê nada mudar. Por quê? Porque falta raiz, falta estrutura nessa manhã. Mas Deus veio cuidar do teu jardim. Deus veio cuidar do solo da tua alma, da planta dos teus pés. Deus veio cuidar, eu vou repetir porque é profético. Deus veio ter selo por você nessa manhã. Você não chegou aqui à toa, não, meu irmão. Você não veio porque você viu na sua post na internet. Você não veio aqui porque ouviu que alguém falou, vai lá, que vai ser Deus. Não, foi Deus que te impulsionou aqui nessa manhã a mudar a sua história, a mudar a sua raiz, a te dar a estrutura espiritual. Deus te trouxe aqui porque Ele quer cuidar de você. Chega de ser uma erva no telhado, eu vou repetir. Chega de ser uma grama no telhado que não subsiste, que aguenta por alguns momentos. Deus quer fazer você florescer nesse ano, nessa estação. Quem cria raiz em Deus permanece tanto na chuva quanto no sol. Eu vou repetir isso aqui no teu coração. Quem cria as suas raízes em Deus, nas coisas de Deus, permanece tanto na chuva quanto no
a árvore plantada junto às águas não teme quando chega o calor, porque a sua fonte não depende do clima. Guarde isso. Porque a sua fonte não depende se está chovendo ou se está sol, mas aonde está plantada a sua raiz. Glória a É isso que diz Deus. Aleluia. Você pode ser forte na primavera, mas a raiz mostra quem resiste ao verão e ao inverno. Você pode até ser forte na primavera, onde tudo floresce, onde as flores, as árvores brotam, onde os frutos aparecem, mas se a sua raiz não estiver em Deus, quando chegar o verão morre, quando chegar o inverno seca. O tempo sempre vai revelar quem tem raiz e quem só tem aparência. A erva no telhado era só aparência, era bonito. São como as sakuras no Japão, não sei se você conhece. Elas florescem na primavera, elas dão folhas lindas, fazem um jardim nipônico ali. Mas quando chega as outras estações, tudo se apaga, tudo se elimina. Deus está dizendo: a sua raiz, independente da estação que você aparentemente se coloque, dentro da sua raiz, aquilo que te fortalece vai fazer você aguentar sol, chuva, vento, tempestade. A sua raiz precisa estar em Deus nessa manhã. Se você tem raiz em Deus, o tempo é o seu aliado e não o seu inimigo. Guarde isso. Se a sua raiz está em Deus, você está vivendo o tempo certo. Mas pastor, eu estou sofrendo. Você está vivendo o tempo certo, porque mesmo nessa dor você está suportando e aguardando a próxima estação de vitória. Vou repetir porque é profético para alguém. Pega quem quer, recebe quem acredita. Deus está te dando força nessa manhã a aguentar a próxima estação, que é a estação da vitória, que é a estação da bênção, que é a estação do regozijo, da alegria. Passe pela
olha o que é principal para que você se mantenha de pé. Deus olha para a parte estrutural para que você não caia, para que você não morra. O mundo está olhando as folhas, o mundo está olhando o verde, mas não sabe que existe um Deus por trás disso, cuidando da raiz, da estrutura e da base. Raízes invisíveis, mas que se sustentam, ou que sustentam toda a árvore da sua vida. Ninguém sabe o quanto foi doloroso chegar aqui, mas quem te sustenta viu, mas quem cuida de você sabe, mas em quem você está embasado conhece Deus. Ninguém viu as lágrimas, ninguém viu as lutas, ninguém viu as dores, o choro, mas tem um Deus que nunca deixou de cuidar das suas raízes, que nunca deixou de cuidar do teu jardim, e por isso que te trouxe aqui para ouvir essa palavra nessa manhã. Sempre fui eu que cuidei, sempre fui eu que te guardei, sempre fui eu que te tratei como um servo, que te tratei como filho, como filha. Qual foi o terreno que você plantou no solo? Em qual solo você plantou o seu projeto, os seus desejos, os seus planos? Qual foi o solo? Faça essa pergunta para si nessa manhã. Se eu não estou vivendo o que Deus tem para mim, então foi aonde é que eu plantei? Se não aconteceu ainda, então aonde foi que eu plantei isso? Porque se Deus já deixou pronto, eu preciso saber aonde estão as minhas raízes, então, para que eu possa viver o que Ele tem. No que depende da aparência ou no que depende de Deus, aonde você plantou? No solo que depende da aparência ou no solo que depende da estrutura, que é Deus? No telhado ou no solo junto aos ribeiros das águas, que é o solo de Deus? Só aguenta as lutas, só aguenta as provações, os desafios, quem tem as suas raízes firmadas em Deus. Deus te chamou hoje aqui nesta manhã para firmar um pacto com você. Se você deixar Ele cuidar das raízes, da estrutura, se coloque de pé hoje. Quero terminar por aqui. Eu repito pela última vez o texto: não seja como a erva dos telhados, que brota rapidamente, mas desaparece. Seja como a árvore plantada junto às águas, cujas raízes alcançam a fonte da vida eterna, que é Deus. Sabe, isso me fez pensar que no final da nossa caminhada nós não possamos ser lembrados pela aparência que impressionou por um tempo, mas pela fidelidade que permaneceu até o fim em Deus. Que você seja lembrado pela estrutura, pela raiz em Deus, por alguém que permaneceu mesmo em meio à tempestade, aos ventos, ao calor. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, né? Deus sabe. Mas que no final de tudo isso você possa ser lembrado como alguém que teve raiz em Deus, que aguentou firme e que viveu o propósito estabelecido por Ele, pelo jardineiro das nossas vidas. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Antes, tem alguém ainda que não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Que gostaria de aceitar a Cristo nesta manhã? Não é alguém que não é de Deus, porque de Deus todos nós somos. A diferença é ser criatura ou ser filho. A palavra diz que nós devemos confessar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 11, porque Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então Jesus nos entregou Jesus, que se entregou por nós, para que pudéssemos ser filhos e não mais criaturas. Tem alguém que gostaria de aceitar a Cristo nesta manhã e de confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levanta a tua mão, vem na frente, nós vamos orar com você. Vem do jeito que você está mesmo. Traga os teus vícios.
agir dentro de você. Tem alguém? Não há ninguém nessa manhã. Eu insisti pela última vez. Tem alguém para Jesus que quer confessar? Eu vou orar por você. Nós vamos orar por você. Deus te chama para ser filho nessa manhã. Chega de ser criatura. Vive vagando sem direção. O Pai quer te conduzir nesta manhã. Se não há, que Deus te permita uma nova oportunidade. Se você não veio nesta manhã aceitar a Cristo, que Ele te permita uma nova oportunidade. Se a trombeta não tocar. Amém? Agora eu oro por você. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi ministrada nos nossos corações. Onde a aparência rasa, se não tiver uma estrutura vazada em ti, Pai, cuida das nossas mentes, cuida da estrutura do nosso coração, da nossa mente, para que nós, Senhor, possamos, Pai, mais sair da tua direção. Cuida, Senhor, para que não venhamos mais nos distrair, para que não venhamos mais secar, Pai, como as ervas do telhado, mas queremos florescer juntomente nas águas, ao solo fértil, Senhor, que é o solo de ti. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, cuida da nossa alma, trata do nosso interior nessa manhã, Senhor, nós te pedimos. Cuida, Senhor, aonde, Senhor, cortar, aonde secar, aonde, Senhor, amargurar, somente o Senhor pode tratar nessa manhã, somente o Senhor pode cuidar nessa manhã, onde machucar, eu te peço, Senhor, cuida das nossas raízes, aonde o perigo não sou, Senhor, mas o perigo colocamos, chamando por ajuda, por socorro. Não queremos mais ser a erva do telhado, que vive de aparência, que vive de momento, mas queremos tirar o sono de ti.
teremos também um grande culto com a família, às 18 horas, esteja de volta, pastor Abraão, pastora Márcia, estarão liberando uma palavra